bem-vindo ao canal do Cego Reaça. Inscreva-se, compartilhe, e nos vídeos que apreciar clique no sinal de positivo. Esteja à vontade para interagir fazendo perguntas, colocações ou sugestões. O supervilão da vida real ataca novamente. George Soros é daquelas pessoas que vale muito a pena acompanhar nos noticiários. A figura de quase 90 anos simplesmente parece empenhar-se cada vez mais para confirmar todas as teorias da conspiração que cercam seu nome. Uma das mais recentes polêmicas em que se envolveu foi seu embate com o governo conservador da Hungria. A rede do bilionário financista passou meses tentando imputar ao governo húngaro uma série de violações aos direitos internacionais, e mesmo assim, as acusações acabaram fracassando por falta de evidências. Em 30 de março de 2020, no mesmo dia em que o parlamento da Hungria aprovou a moção do Partido Conservador, a Open Society Network de George Soros, com sede em Nova York, emitiu um comunicado de imprensa alegando que o projeto, abre aspas, imporia duras restrições à liberdade da mídia e à mobilidade dos cidadãos, fecha aspas, dizendo ainda que tal situação evidenciava que Viktor Orbán tinha tendências autoritárias. Algumas semanas depois, a ONG Human Rights Watch, com sede em Nova York, também se juntou à campanha, quando seu CEO, Kenneth Roth, declarou que os 10 milhões de pessoas da Hungria vivem sob regime autoritário e fizeram campanha em um vídeo contra a agremiação conservadora húngara Fidesz. Além das ONGs, a campanha contra a Hungria foi seguida por uma campanha de imprensa internacional coordenada, com artigos de opinião no Wall Street Journal, New York Times, Financial Times, Washington Post, The Guardian e vários outros meios de comunicação de que a Hungria estaria reduzindo liberdades. A Open Society Foundation também ativou sua rede de membros na Hungria, incluindo o Instituto Károly Eötvös, o Comitê Húngaro de Helsinki, a Sociedade de Liberdades HCLU e a Anistia Internacional Húngara. Em 23 de março, Lydia Gall, analista sênior da região húngara de Human Rights Watch, uma organização sediada em Nova York e financiada pela rede de Soros, criticou o projeto de coronavírus no parlamento húngaro, alegando que daria a Orbán ilimitado poder. Para proteger a democracia, o parlamento húngaro deve impedir a adoção da lei. Caso contrário, a Hungria terá de suportar as consequências por anos, escreveu Gall. A União das Liberdades Civis para a Europa, que tem financiamento direto da Open Society Foundation, acusou diretamente o primeiro-ministro húngaro de aprovar um projeto de lei que cria uma ditadura e autoriza o governo a aprisionar jornalistas que criticam o gabinete. Alguns dias depois, em 9 de abril, a mesma organização formulou uma proposta de 5 pontos para a União Europeia regular a Hungria: punir o país, retirar fundos e continuar os procedimentos do artigo 7, já direcionados para hostilizar a política daquele país. As redes de organizações húngaras e internacionais de Soros intensificaram sua campanha em 15 de abril em cooperação com 80 políticos do Parlamento Europeu para enviar uma carta aberta conjunta aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu. Os signatários pediram às duas instituições da União Europeia que condenem e ajam contra a Hungria. Os signatários da carta, publicados no site da Transparency International, outra organização financiada pela Open Society Network, incluem muitas outras fundações financiadas por Soros, como a HRW, HCLU, a Transparency International Hungary, o Comitê Húngaro de Helsinki e também o próprio Instituto de Polícia Europeia da Sociedade Aberta e a Sociedade Europeia da Hungria, presidida por István Regedus, que também atuou como especialista da Fundação Soros Húngara. Apesar dos esforços internacionais da rede Soros, a União Europeia conclui que o mandato de emergência do governo não viola nem contradiz nenhuma regulamentação europeia, conforme declarado pelo vice-presidente de Valores e Transparência da Comissão Europeia, Věra Jourová, na TV tcheca em abril.
O que essa situação vem nos mostrar é que, por mais poderoso que seja, George Soros, com seus minions e sua montanha de dinheiro, não são adversários imbatíveis e as coisas nem sempre correm ao seu gosto. O presente caso ainda oferece um belo cenário de comparação para quem deseja observar a mídia socialista em ação contra governos não alinhados. Até agora, podemos ver que, diante da crise do coronavírus, o governo da Hungria adotou medidas severas de combate ao vírus, incluindo tomando para si poderes emergenciais. Porém, fica a pergunta: não é exatamente isso que a mídia internacional estava exigindo que fosse feito nos 4 cantos do globo? A China não foi elogiada por suas medidas de confinamento? Os governantes que mais suprimiram liberdades não foram os mais celebrados como líderes éticos e responsáveis? Vale lembrar que, segundo publicação do jornal Washington Post de abril desse ano, Jair Bolsonaro era indicado como o pior presidente durante a crise do coronavírus. Visto estes fatos, fica fácil delinear uma comparação no tratamento dado pela imprensa aos diferentes casos durante a crise do vírus chinês. Na Hungria, o governo conservador de lá foi criticado por suprimir liberdades individuais e de restringir de forma autoritária os direitos dos cidadãos. Já no Brasil, um governo também conservador foi criticado por não adotar restrições ao direito de ir e vir, tendo já a mídia concluído que Bolsonaro é culpado pela quantidade de mortes apresentadas por aqui. Veja que o problema não é se um governo decreta a quarentena ou não, mas sim se esse governo está alinhado com os valores globalistas da turma de George Soros. Aliás, falando no diabo, em entrevista publicada pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores, Soros confirmou que a pandemia do vírus chinês é a crise de sua vida. Segundo ele, vivemos um evento sem precedentes com potencial de transformar a forma como vivemos para sempre. Abre aspas. Nós não vamos voltar para onde estávamos quando a pandemia começou, mas essa é a única certeza que temos. Declarou enfaticamente. Não faltam provas de quão incansáveis os partidários de Soros são para concretizar suas visões de mundo. Em março desse ano, foi publicado um texto denominado A Crise do Coronavírus Mostra que é hora de abolir a família. Tal texto foi publicado na rede Open Democracy, um veículo de propriedade de Satanás, de George Soros, o qual visa promover os ideais deturpados do pós-modernismo. Entre as teses defendidas, você encontrará comentários sobre o trabalho reprodutivo não remunerado, uma bizarrice que os marxistas lançam mão para dizer que as mulheres são vítimas da mais-valia dentro de seus próprios lares. Por que trabalhariam como cozinheiras, lavadeiras e reprodutoras, apenas enriquecendo os exploradores do patriarcado? Como bônus da visão reformista de Karl Marx e George Soros, o texto da Open Democracy ainda acrescenta: infelizmente, ainda existem muitas outras populações cuja resposta à pandemia não poderia ser ficar em casa, mesmo que quisessem, além dos sem-abrigo. Por exemplo, pessoas armazenadas em prisões, centros de detenção, campos de refugiados ou dormitórios de fábricas, pessoas presas em lares de idosos superlotados ou detidos contra sua vontade em instalações médicas ou psiquiátricas. Se o Covid-19 for incompatível com essas instituições, no sentido de que uma resposta humana à pandemia é impossível nesses espaços não democráticos, então terá demonstrado da mesma forma que eles são incompatíveis com a dignidade humana. Você não entendeu errado. As teses ali defendidas falam abertamente em liberação de presidiários, de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos ou em situação semelhante. Tudo isso sem esquecer da tese principal do texto, de que a família precisa ser abolida. É evidente que este tipo de adversário não deve ser subestimado. Mesmo que Soros tenha fracassado em conseguir punir a Hungria por suas supostas violações de normas internacionais, vale consignar que no campo diplomático, o país ainda enfrenta uma considerável dose de hostilidade por parte de países mais alinhados com o progressismo. Recentemente, o ministro húngaro de Relações Exteriores e Comércio, Péter Szijjártó, indicou que a Hungria está convocando Dinamarca, Islândia, Finlândia, Noruega e Suécia
depois que seus respectivos ministros das Relações Exteriores enviaram uma carta alegando que a Hungria estava violando o Estado de Direito ao secretário-geral do Conselho da Europa. Na carta, os 5 países nórdicos enfatizaram seu apoio em relação às preocupações com um projeto de lei de emergência que concedeu ao governo húngaro poderes ampliados durante a pandemia de coronavírus. Em resumo, parece que os húngaros ainda terão de lidar por muito tempo com os adeptos da foice e do martelo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.